Recentemente, antes do recesso, eu não tive a oportunidade de falar sobre o tema, mas o Senado Federal Brasileiro passou por um dos seus momentos mais obscuros e mais tristes. Nunca na história do Senado Federal Brasileiro tinha acontecido uma cena daquela. Essa mesa a qual Vossa Excelência, nesse momento, preside, foi tomada e transformada como se fosse um acampamento do MST. A figura do Senado Federal Brasileiro foi mandada para os 4 cantos desse mundo redondo, com a cena de integrantes desse parlamento comendo marmitinha na mesa do Senado Federal Brasileiro. Senhor presidente, isso é da mais alta gravidade porque demonstra, é muito simbólico e política é feito de símbolos. Demonstra o total desapreço pelas instituições e total escárnio pelo Senado Federal Brasileiro, por um poder. Não se trata de uma simples mesa, de uma simples cadeira. Senhor presidente, esse Senado precisa ter uma atuação firme e pedagógica para que isso aqui não se transforme numa balbúrdia. Principalmente se tratando de que os membros que trataram de fazer esse ato, se trata de uma organização similar que está nesse momento governando a Venezuela e que demonstrou total desapreço por aquele parlamento ao praticamente caçar os mandatos de todos os parlamentares, trazendo uma constituinte fake e, de certa forma, deixando o país totalmente de joelhos para uma ditadura sem fim. E que jeito começou isso? Começou aos poucos. E me faz lembrar aquele poema de um brasileiro, No Caminho com Maioski, que ele diz: vieram e pisaram hoje as flores, arrancaram uma flor, no outro dia pisaram nas flores, e por aí vai seguindo, vai só se agravando. No outro dia pisoteou o jardim. E se nós não tomarmos cuidado com as pequenas raposinhas que vão entrando no cenário político, daqui a pouco nós vamos estar de joelho para uma organização que não quer democracia, querem o poder pelo poder. Basta ver que houve, a partir da nota técnica da presidente dessa organização, declarando apoio total aos desmandos do Maduro na Venezuela. Hoje eu vi um desfiar de Rosário aqui, muito parecido com o de lá. Por exemplo, dizendo que esse Senado e os senadores que votaram pelo impeachment são responsáveis pelos contingenciamentos, pelos cortes e pela diminuição nos aportes financeiros pela educação. E também foi dito aqui que o brasileiro não é bobo, e realmente não é. O povo brasileiro sabe que tem nome e CPF as pessoas que tungaram e que arrombaram com os cofres desse país. O povo brasileiro sabe que esse impeachment não é daquele ou desse parlamentar, mas do povo brasileiro que foram para as ruas. E aí veio a pergunta: por que vocês fizeram o impeachment? Eu respondo: nós fizemos o impeachment para que o país não fosse arrebentado de vez. Porque as empresas, os fundos de pensão, os fundos de pensões já estavam todos arrebentados. E o país ia a toda velocidade para o buraco. Foi por isso que nós fizemos o impeachment, porque além disso, existia crime de responsabilidade. Além desses crimes que eu citei, que é arrombar fundo de pensão, acabar com a Petrobras, e que está aí claro na Lava Jato, e como eu digo, eu não sou de apontar dedo, mas sou de fazer o contraponto. Vieram dizer que nós fizemos um golpe. Golpe deram nos cofres da Petrobras, golpe deram nos fundos de pensões, golpe deram no BNDES, que financiou essa ditadura da Venezuela, que mandou dinheiro para tudo que é lugar, que voltava até para pagar a escola de samba. Esse foi o golpe que foi dado no povo brasileiro. Foi dado golpe no Ministério da Educação, quando criaram programas, por exemplo, como o Turismo Sem Fronteira, a Ciência Sem Fronteira, que não tinha aferição, não tinha métricas.
Golpe deram quando gastaram o que não podia, o que o país não tinha. E agora vem reclamar de rombo, dizer que existe rombo. Senador Valdemir Moca, se existe um rombo, existe quem arrombou, e nós sabemos muito bem quem que foi. Agora, começam a dizer, apontar o dedo para todo mundo. Eu, sinceramente, se eu tivesse morrido alguém na minha casa de enforcado, eu não falaria de corda e nem aceitaria que ninguém falasse de corda em casa. Mas ficam apontando o dedo, então eu vou dizer. Um santo homem que disse que era franciscano e que fez voto de pobreza, foi recentemente tirado da conta dele, confiscado da conta dele pela justiça, 9 milhões de reais. Esse é o santo que disse que é perseguido, que não tinha um centavo, que não tinha 9 milhões de reais. Eu sei que nutrem esperança que o TRF4 acompanha a decisão do VACAR em relação ao caso do ex-presidente Lula. Não iria falar de Lula aqui, mas ele não perde a oportunidade de apontar os 9 dedos para os outros, assim como os seus às séculos aqui. Então, já que o jogo é esse, vamos dançar conforme a música. Bem, agora dizem que querem caçar avidamente o presidente Temer para que tenha eleições diretas. E por que a pressa? Porque sabe que o seu principal candidato não tem condições de chegar em 2018 apto a disputar as eleições. Por isso esse desespero, gente. Por isso estão falando que vão fazer atos de mais ocupação aqui. Então, o que nós temos nesse momento é de simplesmente esclarecer ao povo brasileiro que o que tem se feito aqui, essas bravatas, e boa parte do que se vocifera contra esse Congresso por ter aprovado, por exemplo, a reforma trabalhista, que boa parte disso é mentira. O trabalhador vai continuar tendo todos os seus direitos. Vai continuar tendo sua hora do almoço, todos os direitos constitucionais, e a verve, a forma rançosa e com muita raiva com que atacam a reforma trabalhista, sabe o que é? É porque ela é similar a mais um plano real. Se lembra como atacavam o plano real? Se lembra como atacavam a lei de responsabilidade fiscal? Pois é. Quando a reforma trabalhista entrar em vigor, que os trabalhadores brasileiros virem que ela é uma lei melhor do que a que estava, vai cair por terra esses discursos. E o medo disso é que dê fôlego e aí percam recursos. Por isso esse ranço e tenta massificar todo dia que a reforma é uma coisa ruim. Mas o ponto que quero fechar, eu quero dizer que esse Senado não se dobre, não aceite e que possa, eu solicitei que possa ser cassados os mandatos desses senadores que desrespeitaram esse Senado, essa casa, esse poder. Mas que se não for possível isso, que subsidiariamente os senadores do Conselho de Ética possam dar, no mínimo, 4 meses de afastamento, para que isso seja pedagógico. Não é uma coisa pessoal, mas que cada um membro lembre-se que essa casa não nos pertence. Isso aqui não é antessala, não é o quintal da casa de ninguém, senador Valdemir Moca. Isso aqui é o Senado Federal da República Brasileira. Cada senador aqui representa não seus interesses pessoais ou os anseios partidários. Cada senador aqui representa o Estado, um Estado da Federação. São 3 senadores por cada Estado. E um senador não pode vir aqui e diminuir esse mandato, esse soberano mandato que é do povo, do seu Estado, vindo comer marmitex aqui na mesa do Senado Federal, expondo ao escárnio público o Senado Federal brasileiro. E se nós relativizarmos esse comportamento, achando que é só mais uma coisa de só menos, daqui uns dias estarão trocando as cadeiras aqui e pondo qualquer um como está sendo feito na Venezuela. Daqui uns dias vão estar com bandeira do MST, balançando aqui, fazendo casinha. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos nos permitir que o Senado seja diminuído. E se nós pensarmos pequeno, nós vamos ficar pequeno. Esse Senado não tem que ser maior nem menor, tem que ser do tamanho que ele é, do tamanho que, como homens como Rui Barbosa, deixaram ele aqui, para que hoje estivéssemos representando nossos estados. Então, senhor presidente, agradeço pelo tempo e deixo essa reflexão a todos os brasileiros e ao Senado Federal.